Imagine despertar a cada manhã com a certeza de que hoje é um novo começo, uma oportunidade única para ativar o poder de Deus em sua vida. Essa mensagem te convida a descobrir como, ao iniciar o dia em comunhão com Ele, seus medos se transformam em força, suas dúvidas se convertem em confiança e cada desafio se torna uma possibilidade para crescer. Aqui você aprenderá a estabelecer um ritual matinal que nutra seu espírito, renove sua mente e o equipe com a fortaleza necessária para enfrentar qualquer obstáculo. Desde abraçar as misericórdias renovadas de Deus ao amanhecer, até se comprometer com a ativação diária de suas promessas, essa mensagem mostra que a verdadeira transformação começa no primeiro momento do dia. Antes de começar, quero que declare em voz alta: com fé em Deus, meu dia se enche de propósito, paz e poder renovador. Deixe que essa declaração seja o primeiro passo para transformar sua vida. Vamos juntos descobrir como seu compromisso matinal com Deus pode iluminar cada aspecto da sua existência. Número 1. Lamentações 3, versículo 22. Pela misericórdia do Senhor não fomos consumidos, porque nunca se esgotaram as suas misericórdias. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Cada manhã traz consigo um presente divino, uma nova oportunidade para recomeçar, para deixar para trás o ontem e abraçar as misericórdias renovadas de Deus. Em Lamentações 3, 22, encontramos uma verdade profunda. Pela misericórdia do Senhor, não fomos consumidos, porque nunca se esgotaram as suas misericórdias. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Esta não é apenas uma promessa, é um convite. Deus nos chama para encontrá-lo ao amanhecer, para nos imergir em sua graça fresca e permitir que sua fidelidade nos sustente no dia que começa. Imagine o momento imediatamente antes do amanhecer. O mundo ainda está envolto em sombras, mas há uma mudança no ar. Pouco a pouco, o céu se tinge de tons quentes e a luz afasta a escuridão. Este é um símbolo do poder de Deus em nossas vidas. Cada dia é um novo começo, uma oportunidade para renovar nossa mente e nosso espírito em sua presença. Não importa o quão difícil tenha sido a noite, o amanhecer sempre chega. E com ele, as misericórdias de Deus se renovam mais uma vez. O encontro matutino com Deus não é apenas uma prática religiosa, é uma estratégia de vida. O que fazemos nas primeiras horas do dia determina o tom para o resto da jornada. Muitos despertam com ansiedade, verificando notificações no telefone, preocupando-se com o que virá. Mas há um caminho melhor. O próprio Jesus nos deu o exemplo. Marcos 1:35 diz: levantando-se muito cedo, ainda estando muito escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Jesus entendia a importância de começar o dia em comunhão com o Pai. Se o Filho de Deus priorizava isso, quanto mais nós deveríamos fazê-lo? Quando nos encontramos com Deus pela manhã, nossa perspectiva muda. Em vez de enfrentar o dia com temor, o enfrentamos com fé. Em vez de nos preocuparmos, confiamos. Sua misericórdia nos proporciona um recomeço, um novo ponto de partida. Não importa o que aconteceu ontem, hoje é uma nova história, uma página em branco que Deus nos convida a escrever com Ele. A ciência também confirma a importância das primeiras horas do dia. Do ponto de vista neurológico, nosso cérebro está mais receptivo e focado pela manhã. O que fizermos nessas primeiras horas influenciará nosso estado emocional e mental. Se começarmos com gratidão, oração e reflexão na palavra, preparamos nossa mente para um dia repleto de propósito e clareza. É como semear sementes espirituais ao amanhecer que darão frutos ao longo do dia. Mas há uma diferença entre reagir e tomar a iniciativa em nossa vida espiritual. Muitas pessoas vivem à deriva, deixando que o dia as controle, em vez de elas controlarem o dia. O inimigo sabe que,
Se conseguir te distrair pela manhã, o resto do dia será mais fácil de dominar. Mas quando você decide começar com Deus, está estabelecendo uma fortaleza espiritual que te protege do caos e da confusão. Pense nisso. Como seria sua vida se cada manhã fosse um encontro sagrado com Deus? Se, em vez de se levantar apressado, você dedicasse alguns minutos para agradecer, para se imergir em sua palavra, para ouvir sua voz. A ansiedade diminuiria, a paz aumentaria e a clareza preencheria seu coração. Não é apenas um ritual, é uma estratégia divina para transformar sua vida. O amanhecer é um lembrete de que a escuridão nunca tem a última palavra. Deus te deu um novo dia, e com ele, novas oportunidades. Sua fidelidade não depende do seu desempenho, mas de seu amor inesgotável. Cada manhã, ele te diz: aqui estou, minhas misericórdias são tuas, caminha comigo hoje. E quando você aceita esse convite, não apenas inicia um novo dia, inicia uma nova vida, repleta de propósito, paz e poder em sua presença. Hoje é o dia para tomar essa decisão. Não espere mais. Amanhã, quando você despertar, lembre-se de que Deus já está te esperando. Sua misericórdia é nova, seu amor é fiel e sua graça é suficiente. Comece cada dia com Ele e verá como sua vida mudará para sempre. Número 2, Marcos 1, versículo 35. Levantando-se muito de manhã, sendo ainda muito escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. O despertar de cada manhã não é apenas um ato físico, mas uma oportunidade para um renascer espiritual. Em Marcos 1:35, encontramos um detalhe-chave sobre a vida de Jesus. Levantando-se muito de manhã, sendo ainda muito escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Não foi casualidade nem um evento isolado. Jesus fazia isso constantemente, antes que a multidão o procurasse, antes que os desafios do dia o alcançassem, ele já havia buscado o rosto do Pai. Por quê? Porque a verdadeira força não vem do simples fato de acordar cedo, mas do que se faz com esse tempo. Hoje em dia, a rotina matinal da maioria das pessoas é marcada pelo barulho. A primeira coisa que muitos fazem ao acordar é verificar o telefone, ver as notícias, responder mensagens. Desde o primeiro momento, suas mentes são bombardeadas pela ansiedade, pelas preocupações do trabalho, pelo estresse da vida. Mas Jesus nos mostra outro caminho. Ele ensina que antes de enfrentar o mundo, é preciso buscar a Deus. Antes de falar com os homens, é preciso falar com o Pai. Antes que o dia nos controle, devemos nos certificar de estar firmes nele. O silêncio da madrugada tem um propósito. É nesse espaço, antes que tudo comece, onde nossa alma pode ouvir com mais clareza. Jesus procurava um lugar deserto, um espaço afastado. E embora hoje em dia a vida moderna esteja cheia de distrações, cada um pode encontrar o seu próprio lugar deserto. Você não precisa ir a uma montanha, nem se isolar em um mosteiro. Pode ser um cantinho em sua casa. Pode ser o momento em que você se senta na cama antes de começar o dia. Ou até mesmo aquele espaço no carro antes de chegar ao trabalho. O importante não é o lugar físico, mas a intenção de estar a sós com Deus. Quando você decide priorizar a Deus pela manhã, está enviando uma mensagem ao céu e à sua própria alma. Você está declarando que Ele é o primeiro em sua vida, e essa decisão não só transforma o seu tempo de oração, mas molda toda a sua jornada. As preocupações perdem seu peso, as decisões são tomadas com mais clareza e as emoções encontram um equilíbrio. Não se trata apenas de cumprir um dever religioso, mas de começar cada dia com a certeza de que você não anda sozinho. Mas aqui vem a realidade. Muitos têm dificuldade em acordar cedo. Talvez você sinta que não é uma pessoa matutina ou que tem dificuldade em se levantar antes do necessário. Mas a chave não está apenas em acordar cedo, mas em fazê-lo com propósito. Não se trata de sacrificar horas de sono sem sentido, mas de reorganizar sua vida
para dar espaço ao que é mais importante. Jesus sabia que o seu dia estaria cheio de demandas. Por isso, procurava esse tempo com o Pai. Se ele, sendo o Filho de Deus, considerava isso necessário, quanto mais nós. A tecnologia mudou a forma como vivemos, mas não precisa controlar nosso relacionamento com Deus. Hoje, mais do que nunca, é fácil se distrair com telas, com notificações, com o barulho do mundo. Por isso, é crucial decidir o que será a primeira coisa do seu dia. Antes de abrir o seu telefone, abra a palavra. Antes de responder mensagens, atenda ao chamado de Deus. Antes de alimentar sua mente com informações do mundo, alimente-a com a verdade do céu. Pense nisso. Quando você começa o dia com Deus, está estabelecendo o tom para tudo o que virá depois. É como um músico que afina seu instrumento antes de tocar uma sinfonia. Se você começar desafinado, tudo o mais soará mal. Mas quando você começa bem, tudo flui em harmonia. A paz que você recebe pela manhã se estende às suas decisões, às suas conversas, à sua forma de enfrentar os desafios. Não deixe que a vida te arraste sem direção. Jesus não se levantava cedo por obrigação, mas porque sabia que naquele tempo estava a fonte do seu poder. E se hoje você decidir fazer o mesmo, e se decidir que cada manhã será um novo encontro com Deus, você não precisa começar com horas de oração, mas com uma intenção genuína. Alguns minutos em sua presença podem mudar todo o seu dia. Amanhã, quando você despertar, pare por um momento, respire. Antes de fazer qualquer outra coisa, fale com Deus. Agradeça a Ele pelo novo dia. Peça orientação. Entregue sua agenda a Ele. E você verá como, pouco a pouco, esse hábito se torna o pilar de uma vida cheia de propósito, clareza e fortaleza. Porque quando Deus é o primeiro, tudo mais encontra seu lugar. Número 3. Salmo 119, versículo 147. Me antecipei ao alvorecer e clamei. Esperei em tua palavra. Se antevieram meus olhos às vigílias da noite, para meditar em teus mandamentos. A palavra de Deus é mais do que um livro. É mais do que um conjunto de textos antigos. É alimento, é vida, é a luz que guia o caminho. Salmo 119, 147 diz: Me antecipei ao alvorecer e clamei. Esperei em tua palavra. Se antevieram meus olhos às vigílias da noite para meditar em teus mandamentos. Isso não é apenas poesia espiritual, é uma estratégia divina para viver com propósito. Há uma diferença entre simplesmente ler a Bíblia e realmente se aprofundar nela, permitindo que transforme o coração e a mente. Porque não se trata apenas de acumular conhecimento, mas de ser nutrido no mais profundo da alma. O mundo nos diz que a primeira hora do dia deve ser dedicada a correr, a verificar mensagens, a se preocupar com o que virá. Mas Deus nos convida a algo diferente. Nos diz: antes de enfrentar o dia, alimente-se da minha verdade. Antes de tomar decisões, beba da minha sabedoria. Antes de se encher de preocupações, encha-se da minha paz. E isso não é algo simbólico, é real. A maneira como você começa o dia determinará a fortaleza com que o termina. Se você começa com ansiedade, provavelmente passará o dia inquieto. Se começa com estresse, o caos será sua companhia. Mas se começa com a palavra de Deus, a paz será seu fundamento e nenhuma tempestade poderá derrubá-lo. A Bíblia não é um texto para ser lido apressadamente como se fosse apenas mais uma mensagem no telefone. É alimento para o espírito. Assim como o corpo precisa de comida para funcionar, a alma precisa da palavra para se manter firme. O próprio Jesus disse em Mateus 4, versículo 4, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A pergunta é, você está nutrindo seu espírito ou o deixando faminto? Porque o que você alimenta, cresce. Se você alimenta a ansiedade com notícias e redes sociais, crescerá a inquietude. Se alimenta o medo com pensamentos negativos, crescerá a insegurança.
Mas se alimenta sua fé com a palavra, crescerá a confiança, a clareza e a paz. Não se trata apenas de ler um versículo e seguir com a rotina. Trata-se de meditar nele, de absorvê-lo, de permitir que se torne parte de você. Há uma grande diferença entre ler a Bíblia e esperar na palavra. Lê-la sem aplicá-la é como olhar para uma mesa cheia de comida sem comer nada. Esperar na palavra é alimentar-se dela, é permitir que cada versículo penetre na mente e transforme o coração. A meditação na palavra não é um exercício passivo, é um ato de fé. É como semear sementes na terra. No início, pode parecer que nada muda, mas com o tempo, essas sementes crescem e dão fruto. Imagine o impacto de começar cada manhã com um versículo e permitir que ele guie cada decisão do dia. Imagine enfrentar um problema e que a primeira coisa que venha à sua mente não seja a preocupação, mas a promessa de Deus. Isso não é algo impossível, é o resultado de um hábito. O hábito de alimentar o espírito antes de alimentar a mente com as preocupações do dia. Existem estratégias práticas para isso. Uma delas é escrever o versículo do dia em um caderno e refletir sobre ele. Outra é proclamá-lo em voz alta, pois ao declarar a palavra de Deus, você fortalece sua fé. Você também pode reservar um momento de silêncio após a leitura, deixando que o Espírito Santo fale ao seu coração. Não se trata da quantidade de capítulos que você lê, mas de quanto permite que a palavra transforme seu interior. Jesus se levantava cedo para orar e buscar o Pai. Davi, o salmista, dizia que antes do alvorecer já estava clamando e esperando na palavra. Isso nos mostra algo fundamental. Os gigantes da fé não foram fortes por acaso, foram fortes porque se alimentavam espiritualmente antes de enfrentar cada batalha. E hoje, Deus te dá a mesma oportunidade. Amanhã, quando você abrir os olhos, tome a decisão de alimentar seu espírito antes de alimentar sua agenda. Antes de ver o que o mundo diz, ouça o que Deus diz. Antes de se encher de pensamentos que enfraquecem, encha-se da verdade que fortalece. A palavra não é apenas para ser lida, é para ser vivida. E quando você a vive, transforma tudo. Hoje é o melhor dia para começar. Número 4. Romanos 12, versículo 2. Não se conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação de vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A mente é o campo de batalha onde se travam as batalhas mais importantes da nossa vida. O que pensas determina como vives. É por isso que Romanos 12 nos exorta a não nos conformarmos com este mundo, mas a sermos transformados pela renovação do nosso entendimento. A pergunta é: que pensamentos estão moldando tua vida neste momento? São pensamentos alinhados com a verdade de Deus ou foram formados pela cultura, pelo medo e pela dúvida? Cada dia, nossa mente é bombardeada com informações, notícias, opiniões e expectativas externas. Vivemos num mundo que constantemente nos diz como devemos pensar, o que devemos desejar, o que é importante e o que não é. Se não formos intencionais em renovar nossa mente com a verdade de Deus, acabaremos adotando uma mentalidade que não nos aproxima dele, mas nos afasta de seu propósito. Renovar a mente não é um evento de um só dia, é um processo contínuo. Não basta ter pensado corretamente ontem. Hoje, precisas renovar teu pensamento novamente. A verdadeira transformação ocorre quando decides, a cada dia, encher tua mente com a verdade, em vez de permitir que o mundo dite o que deves crer. É como um jardim. Se não o cultivares intencionalmente, as ervas daninhas tomarão conta. Assim é com tua mente. Se não a encheres com a palavra de Deus, as mentiras e o barulho do mundo a ocuparão. Um dos erros mais comuns é pensar que a transformação acontece automaticamente.
Mas na realidade, renovar a mente requer esforço. Requer filtrar o que ouves, examinar o que aceitas como verdade e substituir os pensamentos destrutivos por pensamentos alinhados com a vontade de Deus. Não se trata apenas de deixar de pensar negativamente, mas de aprender a pensar corretamente. Se não substituíres um pensamento de temor por uma verdade de fé, o temor voltará. Se não substituíres uma mentira pela verdade de Deus, continuarás preso no mesmo ciclo de pensamento. Por isso, amanhã é o momento perfeito para renovar tua mente. Antes que o dia comece a encher tua cabeça com preocupações, antes que as responsabilidades se apoderem da tua atenção, toma um momento para alinhar teus pensamentos com Deus. Medita em sua palavra, proclama suas promessas, decide que tipo de pensamentos governarão teu dia. Porque o que pensas pela manhã marcará o tom de tudo o que virá depois. Vivemos numa era em que os meios digitais moldam nosso pensamento mais do que imaginamos. Sem nos darmos conta, muitas de nossas ideias, valores e até nossa autoestima são influenciados pelo que vemos nas redes sociais, filmes, músicas e tendências. A pergunta é, estamos deixando que a cultura nos forme ou permitindo que Deus transforme nossa mente? Não podemos controlar tudo o que ouvimos, mas podemos escolher o que aceitamos e o que rejeitamos. Podemos decidir o que alimentará nossa mente e o que não alimentará. Deus nos deu ferramentas para renovar nossa mente. Uma delas é a proclamação de sua palavra. Há poder em declarar as verdades de Deus sobre tua vida. Quando proclamas em voz alta que és amado, que és mais que vencedor, que Deus tem um propósito para ti, começas a quebrar padrões de pensamento negativos e a estabelecer uma nova forma de pensar. Outra ferramenta é a meditação na palavra. Não se trata apenas de lê-la rapidamente e seguir com o dia, mas de parar, refletir e permitir que cada palavra transforme teu interior. A ciência também respalda essa verdade. A neuroplasticidade demonstra que o cérebro tem a capacidade de se reconfigurar com base nos pensamentos que repetimos. Se constantemente alimentamos nossa mente com a verdade de Deus, criamos novas conexões neurais que fortalecem nossa fé e nos ajudam a ver a vida sob a perspectiva correta. A renovação da mente não é apenas um conceito espiritual, é um princípio que impacta nossa biologia, nossas emoções e nossa forma de viver. E aqui está o mais poderoso. Quando renovas tua mente, renovas tua vida. Tua mentalidade determina tua atitude, tuas decisões e a maneira como enfrentas os desafios. Quando tua mente é transformada pela verdade de Deus, tua perspectiva muda. O que antes parecia impossível, agora vês com fé. O que antes te enchia de temor, agora enfrentas com confiança. O que antes parecia um obstáculo, agora vês como uma oportunidade para crescer. A transformação começa com uma decisão. Decide hoje renovar tua mente. Decide começar cada manhã alinhando teus pensamentos com Deus. Decide ser intencional com o que permites em tua mente e rejeitar tudo aquilo que não vem de Deus. E quando o fizeres, verás como, pouco a pouco, tua vida mudará. Porque quando mudas tua maneira de pensar, mudas tua maneira de viver. Número 5. Filipenses 4, versículo 13. Tudo posso em Cristo que me fortalece. A vida está cheia de obstáculos. Alguns chegam sem aviso prévio, outros parecem gigantes que nos perseguiram por anos. Mas há uma verdade que muda nossa perspectiva. Tudo posso em Cristo que me fortalece. Filipenses 4, 13. Não é apenas uma frase inspiradora, é uma promessa real. É a chave para viver com coragem, para enfrentar qualquer desafio com a segurança de que não estamos sós. Paulo escreveu estas palavras na prisão. Ele não estava em um palácio, não estava em uma posição confortável, estava acorrentado, limitado fisicamente, mas espiritualmente livre. Ele entendeu que sua fortaleza não dependia do seu ambiente, mas de sua conexão com Cristo.
E isso nos deixa um ensinamento poderoso. Nossa vitória não depende das circunstâncias, mas de quem nos fortalece em meio a elas. Muitas vezes tentamos enfrentar os problemas com nossas próprias forças. Pensamos que, se nos esforçarmos o suficiente, se planejarmos bem, se nos prepararmos melhor, poderemos superar qualquer situação. E embora o esforço seja importante, a verdadeira chave está em quem é nossa fonte de fortaleza. Se nossa confiança está apenas em nós mesmos, chegará o momento em que nos exauremos. Mas se nossa confiança estiver em Cristo, teremos acesso a uma fonte inesgotável de poder. Jesus não prometeu uma vida sem dificuldades, mas prometeu estar conosco em cada prova. Ele nos disse em João 16:33, "No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." A vitória já está assegurada porque Cristo já venceu. E se estivermos nele, podemos superar qualquer obstáculo com seu poder. O problema é que muitas vezes nos focamos mais no tamanho do obstáculo do que no poder de Deus. Ficamos paralisados diante das dificuldades, permitimos que o medo nos domine e nos esquecemos da promessa. Mas Filipenses não é um convite para ignorar os problemas, mas para enfrentá-los com uma mentalidade diferente. É ver cada desafio como uma oportunidade para que Deus mostre sua glória em nossa vida. Pense em Davi contra Golias. Todos viam um gigante impossível de derrotar, mas Davi via uma oportunidade para que Deus manifestasse seu poder. Ele não confiou em sua força nem em sua experiência, confiou em Deus. E com uma simples pedra derrotou o gigante. Isso é o que acontece quando deixas que Deus seja tua força. O que parecia impossível se torna uma vitória assegurada. O poder de Cristo está disponível para você a cada dia. Você não precisa esperar por um momento especial, não precisa ser perfeito para recebê-lo. Basta render-se a Ele, reconhecer que sem Ele você não pode, mas com Ele tudo é possível. A autossuficiência é um fardo pesado, mas a dependência em Deus é liberdade. Cada manhã é uma oportunidade para ativar essa fortaleza divina. Antes de começar o dia, antes de enfrentar qualquer problema, proclame esta verdade: tudo posso em Cristo que me fortalece. Escreva-a, repita-a, declare-a em voz alta. Não permita que a dúvida ou o medo tomem o controle. Alimente seu espírito com a palavra. Lembre-se dos testemunhos de sua fidelidade. Cerque-se de pessoas que fortaleçam sua fé. Deus não te chama para enfrentar os obstáculos sozinho. Ele te deu seu espírito, seu poder e sua graça. E quando caminhas com a certeza de que Ele está contigo, nenhum problema é grande demais, nenhuma prova é impossível, nenhuma meta está fora do teu alcance. Porque em Cristo, cada desafio se torna um testemunho de sua vitória. Hoje, tome a decisão de deixar de ver os obstáculos como barreiras e começar a vê-los como oportunidades para que Deus mostre seu poder em sua vida. Não importa o quão difícil seja a situação, lembre-se disto: tudo posso em Cristo que me fortalece. Não porque você seja suficiente, mas porque Ele é suficiente em você. Número 6. Jeremias 29, versículo 11. Porque eu sei os planos que tenho para vós, declara o Senhor, planos de bem-estar e não de calamidade, para vos dar um futuro e uma esperança. Nada nesta vida é casualidade. Você não nasceu por acidente, não está aqui por acaso. Deus tem um propósito específico para a sua vida. E embora às vezes não o veja com clareza, seu plano está sempre em andamento. Jeremias 29, 11 nos lembra de uma verdade poderosa. Porque eu sei os planos que tenho para vós, declara o Senhor, planos de bem-estar e não de calamidade, para vos dar um futuro e uma esperança. É uma promessa que transcende o tempo, uma afirmação de que, mesmo quando o caminho parecer incerto, Deus já conhece o destino e está guiando cada passo. Muitas vezes, olhamos para a nossa vida e nos perguntamos se realmente há um propósito em tudo o que vivemos.
Há momentos de dúvida, temporadas de confusão em que sentimos que nada faz sentido. Mas Deus não improvisa. Ele não está vendo a sua vida em tempo real sem saber o que virá depois. Desde o princípio, Ele já tinha um plano para você, um caminho traçado, cheio de propósito e significado. Mesmo quando não entendemos o processo, podemos confiar que o seu plano é perfeito. O problema é que muitas vezes queremos que Deus nos revele tudo de imediato. Queremos conhecer cada detalhe, cada reviravolta, cada passo. Mas Deus age de forma diferente. Ele nos dá luz suficiente para o próximo passo, não para toda a jornada. É como caminhar com uma lanterna na escuridão. Você só pode ver alguns metros à frente, mas isso é suficiente para continuar avançando. Assim é o propósito de Deus na nossa vida. Não precisamos ver tudo, apenas confiar que Ele está nos guiando na direção correta. Quando Deus deu essa promessa ao seu povo em Jeremias, eles estavam em exílio, em uma terra desconhecida, enfrentando incerteza e sofrimento. Do ponto de vista deles, parecia que Deus os havia abandonado. Mas, em meio à crise, Deus lhes assegurou que tinha um plano, que a história deles não terminaria no exílio, mas na restauração. E o mesmo é verdadeiro para você. Talvez agora você não entenda por que está passando por certas provações, mas Deus vê além do que você vê. O seu plano é maior do que qualquer circunstância momentânea. Uma das chaves para descobrir o propósito de Deus é a comunhão diária com Ele. Você não pode conhecer o seu plano se não falar com Ele, se não passar tempo na sua presença. Cada manhã é uma oportunidade para alinhar a sua vida com a vontade dEle. Quando você acorda e busca a Deus em oração, quando medita em sua palavra, quando pede direção, está abrindo o seu coração para receber a sua orientação. Ele promete que, se o busca, o encontrará. Mas a pergunta é, você o está buscando com todo o seu coração? O mundo dirá que o propósito da vida é o sucesso, o dinheiro, o reconhecimento. Mas o verdadeiro propósito não se encontra em conquistas externas, e sim em estar no centro da vontade de Deus. Você pode ter tudo o que o mundo oferece e mesmo assim sentir um vazio se não estiver alinhado com o plano de Deus para a sua vida. Mas quando você caminha em seu propósito, mesmo nos momentos difíceis, tem paz, porque sabe que tudo tem um significado maior. Às vezes, o maior obstáculo para descobrir o propósito de Deus não é a falta de sinais, mas o medo. Medo de não ser suficiente, medo de fracassar, medo do desconhecido. Mas quando você confia que Deus tem um plano para você, esse medo perde o poder. Porque não se trata da sua capacidade, mas da fidelidade dele. Não se trata de quanto você pode fazer por si mesmo, mas de quanto está disposto a deixar que Deus faça em você. Se hoje você se sente perdido, se não tem clareza sobre o que vem a seguir em sua vida, lembre-se disto: Deus já tem a resposta. Você não precisa resolver tudo em um único dia. Basta confiar nele, buscá-lo com todo o seu coração e dar um passo de cada vez. O seu plano não é de calamidade, é de bem-estar. O seu propósito não é incerto, é seguro. E se hoje você decidir entregar cada área da sua vida a Ele, verá como, pouco a pouco, tudo começa a fazer sentido. Cada manhã é uma nova oportunidade para se alinhar com a vontade dEle. Não deixe que o barulho do mundo abafe a voz de Deus na sua vida. Busque-o, confie em sua promessa e caminhe com a certeza de que Ele já traçou um caminho de esperança para você. Porque o Deus que te criou não erra. E o seu plano para você é maior do que você pode imaginar. Número 7, Salmos 5, versículo 3. Ó Senhor, de manhã ouvirás a minha voz, de manhã apresentarei-me diante de ti e esperarei. Cada novo amanhecer é um presente de Deus, uma oportunidade para recomeçar, para renovar forças e para alinhar o nosso coração com o seu propósito. A primeira ação do nosso dia não deveria ser verificar o telefone ou preocupar-nos com as tarefas pendentes, mas apresentar-nos diante de Deus em oração. Salmos 5:3 diz:
Ó Senhor, de manhã ouvirás a minha voz, de manhã apresentarei-me diante de ti e esperarei. Não se trata apenas de orar, mas de fazê-lo com a certeza de que Deus ouve e responde. A oração matinal não é um ritual vazio, é um encontro com o Criador do Universo. É o momento em que depositamos as nossas preocupações, recebemos a sua direção e nos enchemos da sua paz. Quando você começa o seu dia em oração, está estabelecendo o tom para tudo o que virá depois. Não importa quais desafios enfrente, se começar com Deus, enfrentará cada situação com uma perspectiva diferente, com confiança em vez de ansiedade, com fé em vez de temor. Orar pela manhã é mais do que falar com Deus, é apresentar-se diante dele com intenção. É reconhecer que você não pode fazer isso sozinho, que precisa da sua graça, da sua orientação e da sua fortaleza. É declarar que Ele tem o controle do seu dia, que a sua vontade é melhor do que qualquer plano que você possa elaborar. E algo poderoso acontece quando faz isso. A sua mente se alinha com a sua verdade. O seu espírito se fortalece e o seu coração encontra descanso. Mas a oração não é apenas falar, também é ouvir. Muitas vezes nos aproximamos de Deus com uma lista de pedidos e esquecemos a importância de esperar nele. Salmos 5:3 não diz apenas que oraremos, mas que esperaremos. Esperar o quê? A sua resposta, a sua direção, a sua paz. A oração não é um monólogo, é um diálogo. Deus quer falar ao seu coração, mas você precisa abrir espaço para ouvi-lo. O mundo está cheio de ruído, distrações e responsabilidades que demandam a nossa atenção desde o primeiro momento em que despertamos. Mas há algo especial nas primeiras horas do dia. É um tempo de quietude, de clareza, onde podemos focar no que realmente importa. Se deixarmos que as urgências do dia ocupem o primeiro lugar, a nossa mente se encherá de preocupações antes mesmo de termos a oportunidade de nos encher da presença de Deus. Para que a oração matinal transforme a sua vida, ela deve se tornar um hábito. Não precisa ser longa ou complicada, apenas intencional. Pode ser um tempo de gratidão, onde você reconhece tudo o que Deus fez por você. Pode ser um momento de entrega, onde você rende as suas cargas e medos diante dele. Ou pode ser um tempo de intercessão, onde ora pela sua família, pelas suas decisões, pelas pessoas que te cercam. O importante não é quanto tempo dure, mas que o seu coração esteja presente em cada palavra. O inimigo conhece o poder da oração, por isso tentará enchê-lo de distrações. Tentará convencê-lo de que você não tem tempo, de que pode orar depois, de que não é necessário. Mas toda vez que você decide adiar o seu tempo com Deus, está perdendo uma oportunidade de começar o dia com força espiritual. A oração é a chave para enfrentar qualquer desafio com a atitude correta. É o alimento do seu espírito, a conexão que o mantém firme em meio à tempestade. Pense nisso. Como seria a sua vida se cada dia começasse com uma conversa sincera com Deus? Quantas preocupações se dissipariam antes mesmo do seu dia começar? Quanta paz você experimentaria ao saber que cada passo está guiado por Ele? Não se trata de seguir uma rotina religiosa, mas de construir um relacionamento profundo com o Pai. Hoje, Deus está convidando você a encontrá-lo a cada manhã. Não porque Ele precisa da sua oração, mas porque você precisa da sua presença. Decida reservar alguns minutos ao despertar para falar com Ele. Não importa se são 5 minutos ou meia hora. O importante é que você coloque o seu coração em cada palavra. E quando orar, espere nele, porque a sua resposta sempre chega, a sua paz sempre preenche e o seu amor sempre transforma. Amanhã, quando você despertar, antes de se preocupar com o dia, apresente-se diante de Deus. Fale com Ele, ouça-o, confie nele e verá como, pouco a pouco, a sua vida começará a mudar. Porque quando você começa o dia com Deus, tudo mais se encaixa no seu lugar. Número 8.
Efésios 6, versículo 10. Por demais, fortalecei-vos no Senhor e no poder da sua força. Vesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Cada dia é uma batalha. Não se trata apenas do que vês, dos problemas no teu trabalho, das preocupações em teu lar ou das lutas internas que enfrentas. Há um conflito espiritual constante que se trava no âmbito invisível. Um inimigo que atua nas sombras, buscando desestabilizar a tua fé, semear o medo e distrair-te do teu propósito. Por isso, Efésios 6, 10 nos dá uma instrução clara. Por demais, fortalecei-vos no Senhor e no poder da sua força. Vesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Não é uma sugestão, é uma necessidade. Não podes sair ao mundo sem proteção. A pergunta é: estás vestindo-te todas as manhãs com a armadura de Deus? Um soldado nunca vai para a batalha sem o seu equipamento. Um jogador de futebol não entra em campo sem os seus sapatos adequados. Um bombeiro não enfrenta o fogo sem o seu traje de proteção. Então, por que muitos cristãos começam o dia sem se revestir com a armadura de Deus? Levantamo-nos e preparamo-nos fisicamente, vestimos-nos, tomamos o café da manhã, organizamos as nossas atividades. Mas, e o espírito? Estamos preparados para enfrentar os ataques do dia? O mundo não para. As preocupações, as tentações, as mentiras do inimigo continuarão a chegar. Mas se cada manhã decidires fortalecer-te em Deus, nada poderá te derrubar. A armadura de Deus não é apenas uma metáfora, é uma estratégia de vida. Paulo nos fala de 6 peças essenciais: o cinto da verdade, a couraça da justiça, o calçado do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Cada uma delas cumpre um propósito específico. O cinto da verdade mantém-te firme, assegurando que o que acreditas está baseado na palavra de Deus e não nas mentiras do mundo. A couraça da justiça protege o teu coração, lembrando-te de que não és definido pelo teu passado nem pelos teus erros, mas pela justiça de Cristo em ti. O calçado do Evangelho da Paz permite-te caminhar com firmeza, sem medo, sabendo que, onde quer que vás, Deus está contigo. O escudo da fé apaga os dardos do inimigo, aquelas dúvidas, medos e pensamentos negativos que tentam enfraquecer-te. O capacete da salvação protege a tua mente, assegurando que a tua identidade não está no que o mundo diz, mas no que Deus declarou sobre ti. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é a tua arma ofensiva que te permite não apenas defender-te, mas avançar com autoridade. Mas aqui está a chave. A armadura não se ativa automaticamente. Tens que vesti-la, tens que decidir todas as manhãs revestir-te com a verdade de Deus, fortalecer a tua fé, proteger a tua mente e lembrar que não lutas sozinho. A oração é o ato de te vestires espiritualmente. Não é apenas falar com Deus, é preparares-te para o dia, é alinhar o teu espírito com a sua força, é recordar que a batalha já está ganha em Cristo. O inimigo quer que te esqueças dessa verdade, quer que confies nas tuas próprias forças, que te sintas autossuficiente, que penses que não precisas de proteção. Mas uma vida sem a armadura de Deus é como caminhar num campo de batalha sem escudo. Não podes evitar os ataques, mas podes estar preparado. Se cada manhã declarares a palavra, proclamando a verdade e te revestires com a sua armadura, estarás pronto para o que vier. Imagina enfrentar cada dia com essa mentalidade. Levantar-te com a certeza de que estás equipado, de que não há mentira que possa te confundir, de que nenhuma circunstância poderá tirar-te a paz de Deus. Essa é a diferença entre um crente que vive derrotado e um que caminha em vitória. A diferença não está na ausência de problemas, mas na presença de Deus em cada batalha. Hoje, antes de começar o dia, faz uma pausa. Não permitas que a rotina te roube esse momento.
Ora, declara: Senhor, hoje me visto com a tua armadura, cubro-me com a tua verdade, protejo o meu coração com a tua justiça, caminho com a tua paz, levanto o escudo da fé, cubro-me com a salvação e tomo a tua palavra como a minha espada. Não é apenas um ato simbólico, é uma mudança de mentalidade, é uma declaração de guerra contra tudo aquilo que o inimigo tenta usar contra ti. Amanhã, quando despertares, lembra-te de que a batalha continua, mas também lembra-te de que não a enfrentas sozinho. Deus te deu tudo o que precisas para sair vitorioso. Basta equipares-te, fortalecer-te no seu poder e caminhares com a confiança de que, com a sua armadura, nada poderá te derrotar. Número 9. Colossenses 3, versículo 1 a 2. Se, pois, ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Põe a mira nas coisas lá do alto, não nas da terra. A maneira como vês tua vida define a maneira como a vives. Se olhas apenas o que está diante de ti, os problemas, as preocupações, as responsabilidades diárias, é fácil sentir-te sobrecarregado. Mas Colossenses 3 nos lembra de algo fundamental. Se, pois, ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Põe a mira nas coisas lá do alto, não nas da terra. Este versículo não é apenas um conselho para pensar no céu, é uma estratégia para viver com propósito, com clareza e com paz, aqui e agora. Quando vives com uma perspectiva terrena, tudo parece urgente, tudo parece definitivo, tudo parece maior do que realmente é. Mas quando elevas tua mirada e adotas uma perspectiva celestial, começas a ver as coisas pela óptica de Deus. É como subir a uma montanha e contemplar o panorama completo. Lá de baixo, o caminho parece difícil, mas lá de cima podes ver que tudo faz sentido, que cada curva e cada obstáculo fazem parte da jornada rumo a um destino maior. Jesus viveu com uma perspectiva celestial. Nunca permitiu que as pressões do momento ofuscassem seu propósito eterno. Sabia quem era, de onde vinha e para onde ia. Por isso, não se deixou levar pelo medo, pela ansiedade ou pelo desespero. E essa é a mentalidade que Deus quer que adotemos. Não significa ignorar a realidade, mas vê-la a partir de uma dimensão maior. Não significa negar os problemas, mas enfrentá-los com a segurança de que há algo maior do que eles. As preocupações do mundo têm a capacidade de nos consumir. Elas nos distraem, nos desgastam e nos afastam do que realmente importa. Mas quando fixamos nossa mente nas coisas lá do alto, na presença de Deus, em sua vontade e em seu propósito, encontramos uma paz que o mundo não pode oferecer. Uma paz que não depende de tudo estar bem ou dos problemas desaparecerem, mas da certeza de que Deus está no controle. Mas para viver com uma perspectiva celestial, precisas treinar tua mirada. Não é algo automático, é uma decisão diária. Cada manhã, quando despertas, tens a opção de te concentrares nas preocupações ou nas promessas de Deus, de pensar no que falta ou no que Deus já providenciou, de ver tuas limitações ou de lembrar que Deus é ilimitado. O que escolheres olhar determinará a direção do teu dia. Como se treina a mirada espiritual? Primeiro, buscando ativamente as coisas lá do alto. Não podes esperar ter uma mente renovada se tua vida está cheia de ruído, de distrações e de influências que te afastam de Deus. Precisas encher tua mente com sua palavra, com oração, com tempo em sua presença. Segundo, praticando a gratidão. Quando começas o dia dando graças, mudas teu foco da carência para a abundância, da preocupação para a confiança. E terceiro, proclamando a verdade. As palavras têm poder. Quando declaras o que Deus diz sobre tua vida, tua perspectiva começa a se alinhar com a dele. O mundo tentará te prender em seu sistema, em sua lógica, em seu desespero.
Mas Deus te chama para algo mais elevado. Ele te convida a ver tua vida a partir de sua perspectiva, a lembrar que não és apenas um ser terreno, mas alguém que ressuscitou com Cristo para viver com um propósito eterno. E quando vives com essa mentalidade, tudo muda. Os problemas já não te controlam, as crises não te paralisam, as expectativas do mundo deixam de te definir. Hoje, toma a decisão de elevar tua mirada. Não permitas que as preocupações da terra roubem teu foco do céu. Desperta cada manhã lembrando que há um propósito maior, que Deus está operando em cada detalhe e que quando colocas tua mirada nele, tudo mais se encaixa no lugar. Porque, quando vês tua vida do alto, descobre que não há nada que Deus não possa manejar, que não há situação fora do seu controle e que cada passo que dás, mesmo que não o entendas agora, faz parte de um plano eterno e perfeito. Número 10, 2 de Pedro 1, versículo 4. Por meio das quais nos tem dado promessas preciosas e grandíssimas, para que por elas possais chegar a ser participantes da natureza divina, havendo fugido da corrupção que há no mundo por causa da concupiscência. As promessas de Deus não são simples palavras num livro antigo. São declarações vivas, ativas e cheias de poder que estão disponíveis para ti. São pontes que conectam o humano ao divino, chaves que abrem as portas do favor e da graça de Deus. Contudo, muitas dessas promessas permanecem inativas na vida dos crentes porque não são reivindicadas com fé. 2 de Pedro 1, versículo 4, nos lembra que, por meio delas, nos tem dado promessas preciosas e grandíssimas, para que por elas possais chegar a ser participantes da natureza divina, havendo fugido da corrupção que há no mundo. Ou seja, Deus já concedeu as promessas, mas cabe a cada um ativá-las, apropriando-se delas e vivendo na sua realidade. Imagina que alguém deposite na tua conta bancária uma quantia enorme, suficiente para suprir todas as tuas necessidades, mas tu nunca vais ao banco retirá-la. Tens a provisão, mas não a utilizas. Assim acontece com as promessas de Deus. Estão aí, prontas para serem manifestadas na tua vida, mas se não as ativas com fé, permanecem sem cumprir o seu propósito. Não basta saber que elas existem, é necessário reivindicá-las, proclamá-las e caminhar nelas. Ativar uma promessa significa apropriar-te do que Deus já declarou e viver conforme essa verdade, mesmo quando as circunstâncias pareçam contradizê-la. Deus prometeu paz, mas se não a buscas nele, o medo te dominará. Deus prometeu provisão, mas se confiares somente no teu esforço, viverás em ansiedade. Deus prometeu direção, mas se não o consultares em oração, caminharás sem rumo. A fé é o canal que ativa cada promessa. Sem fé, as promessas de Deus ficam apenas no papel. Com fé, elas se transformam em realidade. Um dos erros mais comuns é pensar que as promessas de Deus se cumprem automaticamente. Mas a Bíblia nos mostra que, ao longo da história, cada pessoa que recebeu uma promessa teve que crê-la, declará-la e agir de acordo. Abraão teve que sair da sua terra sem ver ainda a nação que Deus lhe prometeu. Moisés teve que estender a sua vara antes que o mar se abrisse. Josué teve que marchar ao redor de Jericó antes que as muralhas caíssem. As promessas requerem ação. Mas como se ativam as promessas de Deus na vida diária? Primeiro, identificando-as. A Bíblia está repleta de promessas específicas para cada área da vida: saúde, provisão, proteção, direção, restauração. Precisas examinar a palavra e encontrar aquelas que se aplicam à tua situação. Segundo, declará-las com fé. Não basta lê-las, tens que proclamá-las. Quando declaras a palavra de Deus em voz alta, algo muda no teu espírito, e o mundo espiritual responde a essa verdade. Terceiro, agindo em conformidade.
Não podes dizer que crês na provisão de Deus e viver em constante ansiedade. Não podes afirmar que crês na direção de Deus e tomar decisões sem consultá-lo. A fé se demonstra com ações. Amanhã é o melhor momento para ativar as promessas de Deus. Antes de enfrentar o dia, antes de ouvires notícias negativas ou de seres bombardeado por preocupações, proclama o que Deus disse. Declara: hoje caminho na paz de Deus, porque Ele me deu uma paz que excede todo entendimento. Hoje recebo provisão, porque o meu Deus suprirá tudo o que me falta conforme as suas riquezas em glória. Hoje tenho forças, porque os que esperam no Senhor renovam as suas forças como as águias. Estas não são apenas frases motivacionais. São verdades eternas que transformam a realidade quando proclamadas com fé. É importante também manter um registro das promessas de Deus na tua vida. Podes criar um banco de promessas, uma lista de versículos que te lembrem o que Deus tem dito sobre ti. A cada manhã, escolhe uma dessas promessas e proclama-a. Repete esse hábito e verás como a tua mentalidade muda, como a fé se fortalece e como começarás a caminhar com a segurança de alguém que sabe que Deus já falou e que a sua palavra não retorna vazia. Não permitas que as promessas de Deus sejam apenas conhecimento na tua mente. Leva-as ao teu coração, proclama-as com a tua boca e vive-as com todo o teu ser. Porque cada promessa de Deus é sim e amém em Cristo, e hoje é o dia para começares a caminhar em seu cumprimento. Número 11, Salmos 30, versículo 5. Porque um momento será a sua ira, mas o seu favor dura toda a vida. À noite durará o pranto, e de manhã virá a alegria. A dor não é eterna. A angústia, o pranto e a tristeza podem parecer intermináveis nos momentos mais sombrios. Mas a palavra de Deus nos lembra que o seu favor é maior do que qualquer provação. À noite durará o pranto, e de manhã virá a alegria. Salmos 30, 5. Este versículo não é apenas uma promessa de consolo, é uma declaração de transformação. O que hoje te fere, amanhã pode ser o testemunho da restauração de Deus na tua vida. Todos nós passamos por noites de pranto, noites em que a dor parece não ter fim, em que as perguntas não encontram resposta, em que o medo tenta roubar a paz. Essas noites podem durar dias, semanas, até anos, mas a Escritura assegura que o amanhecer trará alegria. Como? Porque Deus nunca abandona os seus. No meio da dor, Ele continua a agir. Mesmo que não o vejas, mesmo que não o sintas, o seu favor está operando a teu favor. O problema é que, quando estamos no sofrimento, acreditamos que assim será para sempre. Pensamos que a tristeza será permanente, que a ferida jamais se curará. Mas Deus nos chama a ver além do momento presente. Ele nos convida a lembrar que o seu amor é eterno e que a restauração é real. Assim como o sol sempre nasce após a noite, assim a sua graça nos levanta após cada queda. A pergunta é: estás disposto a acreditar nisso? A cura e a restauração nem sempre ocorrem de imediato. Às vezes Deus age de forma instantânea, outras vezes nos conduz por um processo. Mas em ambos os casos, a sua promessa é firme, o amanhecer chegará. Não importa quanto tempo dure a noite, o alvorecer de Deus sempre se faz presente. E quando chega, tudo muda. A tristeza dá lugar à alegria. O peso da dor se transforma em testemunho de vitória. E as cicatrizes deixam de ser sinais de feridas para se tornarem provas de cura. É importante permitir-nos sentir a dor quando ela chega. Às vezes queremos ignorá-la, fingir que não existe ou apressar a nossa cura. Mas Deus não nos pede para evitá-la, e sim para a levar até Ele. O próprio Jesus chorou. Jesus conheceu a dor e a angústia. Mas a sua dor não foi o fim da história. A cruz não foi o ponto final, mas o caminho para a ressurreição. E o mesmo acontece contigo. O teu sofrimento não é o teu destino final. É a ponte para um renovo maior. Como podes te preparar para receber a restauração de Deus?
Primeiro, reconhecendo que a cura vem dele. Podes buscar ajuda, conselho, apoio, mas a verdadeira restauração só ocorre quando Deus toca as áreas quebrantadas do teu coração. Segundo, mudando o teu foco. Em vez de te concentrares no que perdeste, começa a ver o que Deus pode fazer em ti através dessa perda. A cada dia, ao despertar, escolhe agradecer por uma nova oportunidade em vez de lamentar o que aconteceu. A gratidão é uma das chaves que abre a porta para a restauração. Também é importante falar com Deus. Derrama o teu coração em oração. Não tenhas medo de expressar o que sentes. Ele não se assusta com a tua dor, nem se ofende com as tuas perguntas. Ele é um Pai amoroso que compreende cada lágrima e que, em seu tempo perfeito, transformará esse pranto em alegria. Isso não significa que esquecerás o que viveste, mas que o seu amor te fortalecerá para seguir em frente, sem que o passado te defina. O amanhecer é um lembrete da fidelidade de Deus. Cada novo dia é uma prova de que Ele continua a agir, de que a história não acabou. Se hoje te encontras no meio de uma noite de pranto, lembra-te de que a alegria de Deus já está a caminho. A restauração é real, a cura é total e o seu amor é mais forte do que qualquer ferida. Basta confiar. Porque embora a noite pareça longa, amanhã com Deus sempre trará um novo começo. Número 12. Isaías 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como as águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. O desânimo é um inimigo silencioso. Ele se instala sem aviso prévio e quando menos esperas, sentes-te exausto, sem forças para continuar. Talvez já te tenhas encontrado num ponto em que a rotina pesa, onde as dificuldades parecem grandes demais e o futuro se apresenta incerto. Mas Deus não te chamou para viver desgastado, nem com o peso do desânimo sobre os ombros. Ele prometeu renovar-te, fortalecer-te e elevar-te acima de qualquer obstáculo. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como as águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esperar no Senhor não é estar inativo, é confiar ativamente que Ele está operando em meio a qualquer circunstância. É soltar o controle humano e abraçar a certeza de que o seu poder é suficiente. Muitas vezes, o desânimo surge quando tentamos carregar tudo sozinhos. Exigimos-nos demais, preocupamos-nos com o que não podemos mudar e desgastamos-nos lutando com as nossas próprias forças. Mas Deus oferece-nos outra alternativa: descansar nele, receber a sua renovação e permitir que ele nos impulsione a seguir adiante. A imagem da águia neste versículo é fundamental. As águias não lutam contra as tempestades, elas as utilizam para se elevar. Em vez de gastar energia tentando resistir aos ventos, elas estendem as suas asas e deixam que a corrente as leve a novas alturas. Assim, é a vida do crente que confia em Deus. Em vez de se deixar arrastar pela negatividade e pelo esgotamento, aprende a elevar-se acima das dificuldades, permitindo que a graça de Deus o impulsione. Isso não significa que não haverá momentos difíceis, mas sim que há uma maneira diferente de enfrentá-los, com forças renovadas, com uma mentalidade firme e com o respaldo de um Deus que nunca abandona os seus. O desânimo não afeta somente a mente e o coração, mas também traz consequências físicas. A fadiga, o estresse e a ansiedade são manifestações desse desgaste interior. Por isso, a promessa de Deus em Isaías é tão poderosa: correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Como isso é possível? Porque a força não vem das nossas próprias reservas, mas do Senhor. A chave está em aprender a receber a renovação dele diariamente, sem depender unicamente das nossas forças limitadas.
Uma das formas mais eficazes de combater o desânimo é começar o dia alinhando a mente e o espírito com a verdade de Deus. Muitas vezes, os primeiros pensamentos da manhã determinam a atitude com que enfrentarás o dia. Se, logo cedo, a tua mente se encher de preocupações, é provável que o esgotamento emocional te alcance rapidamente. Mas se, de manhã, decidires buscar a presença de Deus, declarar as suas promessas e lembrar que Ele te fortalece, então o teu dia terá uma direção completamente diferente. Renovar as forças em Deus é um processo que envolve várias dimensões: a espiritual, a mental, a emocional e a física. Espiritualmente, implica reconhecer que Deus é a tua fonte de poder, buscá-lo em oração e depender dele em cada momento. Mentalmente, significa substituir pensamentos de derrota por pensamentos de esperança, evitando que a negatividade domine a tua vida. Emocionalmente, trata-se de aprender a deixar ir o que não podes mudar e abraçar a paz que Deus te oferece. E fisicamente, é cuidar do teu corpo, descansar adequadamente e não negligenciar o teu bem-estar. Talvez sintas que não tens energia para continuar, que os fardos são pesados demais ou que o caminho é longo, mas Deus diz que não te deixará cair. Ele te sustenta, te levanta e te equipa com novas forças. Cada dia é uma oportunidade para experimentar a sua renovação. Não importa o quanto te sintas exausto hoje, o seu poder está disponível para ti. Basta confiar, esperar e permitir que a sua força te eleve. Não deixes que o desânimo dite a tua história. Decide hoje mesmo agarrar-te à promessa de Isaías. Espera no Senhor, pois nele encontrarás a força que precisas para seguir adiante. Número 13, Provérbios 16, versículo 3. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus planos terão sucesso. O trabalho diário pode se transformar em um fardo exaustivo ou em um canal de propósito divino, dependendo de como o encaras. Muitos vivem presos num ciclo de estresse, buscando produtividade segundo os padrões do mundo, cumprir metas, alcançar sucesso financeiro, ser reconhecidos. Mas há uma maneira diferente de trabalhar, uma produtividade que flui do poder de Deus. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus planos terão sucesso. Provérbios 16, 3. Quando confias o teu trabalho a Deus, não estás apenas pedindo a sua bênção sobre as tuas tarefas, mas entregando o controle, permitindo que Ele guie cada passo e transforme os teus esforços em algo com propósito eterno. A produtividade ungida não se mede apenas pelos resultados, mas pelo impacto espiritual do que fazes. Cada tarefa, por menor que pareça, torna-se um ato de adoração quando a realizas a partir do poder sobrenatural de Deus. A diferença entre a produtividade secular e a produtividade ungida é clara. A primeira se baseia na autossuficiência, na luta constante para fazer mais em menos tempo, na busca por reconhecimento e sucesso pessoal. A segunda se fundamenta na dependência de Deus, no descanso em sua soberania e na certeza de que, quando trabalhas sob a sua direção, o que produzes tem valor eterno. Isso não significa que deves deixar de te esforçar, mas compreender que a verdadeira eficiência não vem apenas da tua habilidade, mas da graça de Deus operando através de ti. Confia o teu trabalho ao Senhor, vai além de uma rápida oração antes de começares o dia. É uma atitude, uma transferência de autoridade. Significa dizer: Senhor, estes são os meus projetos, as minhas responsabilidades, os meus desafios. Eu os entrego em tuas mãos. Guia os meus passos, concede-me sabedoria e usa-me para algo maior do que o meu próprio benefício. Esse ato de entrega transforma completamente a forma como enfrentas as tuas responsabilidades. Em vez de ansiedade pelos resultados, experimentas paz. Em vez de exaustão, recebes força renovada.
Em vez de incerteza, tens a certeza de que Deus está operando em cada detalhe. O verdadeiro sucesso nem sempre se reflete em números, dinheiro ou reconhecimento. Do ponto de vista de Deus, o sucesso é cumprir o seu propósito em cada área da tua vida. Quando dedicas o teu trabalho a Ele, cada reunião, cada projeto, cada tarefa, torna-se uma oportunidade de refletir a sua glória. O teu trabalho deixa de ser apenas uma fonte de renda e se transforma em um ministério, um espaço onde Deus pode se mover e trazer bênção a outros através de ti. Trazer Deus para o ambiente de trabalho muda toda a atmosfera. Não importa se trabalhas em um escritório, em um negócio, em casa ou num campo missionário. Quando começas o teu dia em comunhão com Deus, a sua presença se torna tangível em cada interação. As tuas decisões se tornam mais sábias, a tua atitude se transforma e as oportunidades de abençoar os outros se multiplicam. Isso não significa que não haverá desafios, mas que terás a segurança de não enfrentá-los sozinho. A ansiedade pelos resultados desaparece quando entendes que Deus é quem os controla. Às vezes, trabalhamos sob a pressão de obter certo reconhecimento ou de alcançar metas específicas, e quando isso não acontece, sentimos frustração. Mas quando confias que Deus está dirigindo os teus passos, aprendes a descansar no processo. Fazes o melhor que podes, mas deixas os resultados nas mãos dele. E quando Ele está no comando, podes ter certeza de que tudo terminará exatamente como deve ser. Para trabalhar a partir do poder sobrenatural de Deus, é fundamental desenvolver hábitos que reforcem essa mentalidade. Começa cada manhã dedicando o teu dia a Deus. Ora sobre cada tarefa que tens pela frente. Pede sabedoria, criatividade e direção. Escreve as tuas metas e apresenta-as ao Senhor. Ao longo do dia, faz pausas para te lembrar de que Ele é quem sustenta o teu trabalho. E ao final da jornada, agradece-lhe, independentemente de teres alcançado tudo o que esperavas, pois sabes que Ele continua a operar. Deus deseja fazer parte de cada aspecto da tua vida, inclusive do teu trabalho. Ele não te chamou para viver exausto, perseguindo um sucesso sem sentido. Te chamou para trabalhar com propósito, com paz e com a certeza de que cada esforço entregue a Ele terá um impacto eterno. Decide hoje render cada obra das tuas mãos a Ele e experimentarás o que é viver em uma produtividade ungida, onde cada dia é uma oportunidade para ser canal da sua glória. Número 14. Mateus 5, versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. A transformação que Deus realiza na tua vida não foi concebida para permanecer somente no teu interior. É um fogo que deve se expandir, uma luz com o poder de impactar os outros. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Mateus 5, 16. Cada dia, quando decidires conectar-te com Deus e renovar a tua mente em sua presença, algo em ti muda. Não é apenas um momento de reflexão, é a ativação do seu poder na tua vida. Essa transformação deve refletir-se em como falas, como ages, como respondes aos desafios do dia. Não podes acender uma lâmpada e escondê-la debaixo da mesa. A tua luz deve ser visível, não para que os outros te admirem, mas para que glorifiquem a Deus ao verem a diferença em ti. O impacto no teu entorno não se manifesta apenas por meio de palavras. Não se trata de impor a tua fé ou de forçar os outros a pensarem como tu. Trata-se de ser um testemunho vivo. Há algo poderoso numa pessoa cuja vida reflete paz em meio ao caos, esperança em meio às dificuldades, amor em meio à indiferença. Isso é o que realmente chama a atenção. Quando a tua vida muda por causa da presença de Deus, as pessoas notam.
E quando te perguntam o que tens de diferente, aí surge a oportunidade de compartilhar o que Deus tem feito em ti. Não importa onde estejas, nem qual seja a tua esfera de influência. Pode ser na tua família, no teu trabalho, com os teus amigos, ou mesmo com desconhecidos com os quais te cruzas diariamente. Cada interação é uma oportunidade para refletir a luz de Deus. Em casa, pode ser aquele que traz paz em vez de conflito. No trabalho, pode ser aquele que trata os outros com respeito e paciência, mesmo quando não o merecem. Na rua, pode ser quem demonstra gentileza num mundo onde muitos esqueceram o verdadeiro significado da empatia. A verdadeira transformação não se esconde. Quando Deus muda o teu coração, essa mudança se revela na forma como vives. E quando a tua vida impacta os outros, eles começam a perguntar o que tens de especial. É assim que o reino de Deus se expande, não com discursos vazios, mas com vidas que refletem o seu amor e poder. Há quem sinta que não possui conhecimento ou preparação suficientes para influenciar os outros. Mas a maior influência não provém de quanto sabes, e sim de como vives. Não precisa ser um pregador ou um especialista em teologia para impactar aqueles que te cercam. Basta seres autêntico, permitir que a luz de Deus brilhe através de ti e estar disposto a ser usado por Ele a cada oportunidade. Ao começar cada dia, faz isso com uma intenção clara: levar a presença de Deus aonde quer que vás. Antes de saíres de casa, pergunta-te: como posso ser uma bênção hoje? Como posso refletir o amor de Deus no meu entorno? Talvez seja por meio de uma palavra de encorajamento, um ato de generosidade ou simplesmente por uma atitude de gratidão que inspire os outros. Não subestimes o impacto que um único ato de bondade pode ter na vida de alguém. A chave está na consistência. Não basta ter um bom dia e depois voltar aos velhos hábitos. A luz não se acende apenas por momentos. Ela deve permanecer acesa sempre. É um estilo de vida, uma mentalidade. É viver com a consciência de que cada ação, por menor que seja, pode ser um reflexo da presença de Deus em ti. Se queres ver uma mudança no mundo, começa sendo a mudança no teu entorno. Se anseias que a tua família, a tua comunidade ou o teu trabalho sejam diferentes, permite que a transformação comece contigo. A luz é contagiosa. Quando vives de maneira genuína na verdade de Deus, inspiras os outros a fazerem o mesmo. Hoje, decide ser essa luz. Decide viver de forma que quando as pessoas te vejam, enxerguem algo diferente, algo que não conseguem explicar pela lógica humana. Decide influenciar não com palavras vazias, mas com uma vida que reflete o amor, a paz e a esperança que só Deus pode dar. E quando te perguntarem o que te faz diferente, aí estará a tua oportunidade de dizer: é Deus em mim. Número 15, 2 de Coríntios 4:16. Portanto, não desfalecemos. Antes, embora este nosso homem exterior se vá desgastando, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Cada dia é uma oportunidade para renovar o teu interior. A transformação não é um evento único, mas um processo contínuo que Deus opera em nós. Portanto, não desfalecemos. Antes, embora este nosso homem exterior se vá desgastando, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Essa verdade nos lembra que, mesmo que o mundo nos esgote, a presença de Deus nos restaura constantemente. A chave está na decisão. A cada manhã, podes escolher entre arrastar o peso do ontem ou ativar-te na força do Espírito. Não se trata de depender de motivações passageiras, mas de estabelecer um hábito espiritual sólido que te conecte à fonte de vida. Se o corpo precisa de alimento diário para se manter forte, quanto mais a alma necessita da presença de Deus para se fortalecer, a renovação não é opcional, é vital. Há dias em que não sentirás a força suficiente. Haverá momentos em que as circunstâncias tentarão ditar o teu ânimo e sabotar a tua fé.
mas é aí que reside o poder da ativação diária. Não se trata de esperar até te sentires bem para buscar a Deus, mas de buscar a Deus para receber a fortaleza que precisas. A fé não depende de como te sentes, mas de em quem confias. O compromisso com a ativação diária é a chave para uma vida transformada. É o que diferencia aqueles que avançam em seu propósito daqueles que ficam presos na rotina da queixa e da resignação. Não importa quanto se desgaste o exterior, o interior sempre pode ser renovado se decidires recorrer à fonte correta. Deus pôs em tuas mãos o poder de escolher como começar o teu dia. Podes despertar e mergulhar nas preocupações, ou podes tomar um momento para entregar a tua jornada em suas mãos. Podes encher-te de notícias negativas, ou podes encher-te da sua palavra. Podes começar com ansiedade, ou podes iniciar com uma oração de confiança. Tudo depende do que decides alimentar. Se realmente desejas uma mudança profunda em tua vida, a chave está na consistência. Não basta ter um momento de inspiração e depois voltar aos velhos hábitos. A renovação deve se tornar um estilo de vida, uma prática constante. Quando decides ativar a presença de Deus na tua manhã, começas a notar como o estresse perde poder sobre ti, como as preocupações deixam de consumir a tua mente, como a paz se torna o teu estado natural. Imagina o que aconteceria se cada dia iniciasse com a convicção de que Deus está operando em ti. Se despertares com a certeza de que, embora ontem tenha sido difícil, hoje é um novo começo. Não precisas carregar o que passou, pois a sua misericórdia se renova a cada manhã. Não precisas continuar lutando com as tuas próprias forças, pois Ele te fortalece. Não precisas temer o futuro, pois Ele já está presente. O segredo de uma vida transformada não é fazer grandes mudanças de um dia para o outro, mas aprender a construir cada dia sobre a base da renovação espiritual. Cada vez que decides entregar o teu dia a Deus, cada vez que escolhes alimentar-te de sua palavra em vez do medo, cada vez que substituis a queixa pela gratidão, estás cimentando uma nova realidade em tua vida. Não esperes te sentir pronto para te comprometer com essa ativação diária. Começa hoje. Decide que não viverás mais dependendo das circunstâncias, mas da verdade de Deus. Decide que cada dia será uma oportunidade para renovar a tua mente, fortalecer a tua fé e avançar no propósito para o qual foste criado. Faz da renovação um compromisso pessoal. Escreve, recorda, declara em voz alta a cada manhã. Planeja um momento especial para conectar-te com Deus antes de te imergires nas demandas do dia. Entrega cada tarefa, cada meta, cada preocupação em sua presença. E, acima de tudo, mantém-te firme na certeza de que, embora tudo ao teu redor mude, o poder dele em ti se renova a cada dia. Hoje tens a oportunidade de ativar o poder de Deus em tua vida. Não o adies. Decide agora mesmo que este será o começo de uma transformação irreversível. Que o teu compromisso com a renovação diária seja o alicerce de uma vida repleta de propósito, paz e vitória. E que a cada manhã, ao abrires os olhos, te recordes desta verdade. Deus já preparou um novo dia para que vivas em sua graça, em sua fortaleza e em seu amor. Ao longo deste roteiro, descobriste que cada manhã é muito mais do que o início de um novo dia. É uma oportunidade divina para renovar o teu ser, ativar o poder de Deus em cada área da tua vida e viver com uma perspectiva celestial. Exploramos como a renovação da mente, a oração intencional, o vestir da armadura espiritual e o confiar as nossas obras a Deus se transformam em estratégias que te capacitam a enfrentar os desafios diários com fé e determinação. Agora, a verdadeira mudança se consolida quando decidires comprometer-te com essa prática diária de transformação. Hoje, convido-te a fazer desta ativação matinal um hábito inabalável na tua vida.
Fecha os teus olhos, respira profundamente e declara: hoje levanto-me com a força de Deus. A minha vida se renova, a minha mente se transforma e o meu entorno se ilumina com o seu amor. Permite que essa decisão te impulsione a viver cada dia com propósito, gratidão e a certeza de que em Deus sempre encontrarás a renovação e a vitória. Compromete-te a renascer cada manhã e transforma a tua vida para sempre. Se você chegou ao final deste vídeo, é uma pessoa dedicada e comprometida com o crescimento espiritual e a aproximação a Deus. O fato de você ter chegado até o final demonstra sua determinação em absorver conhecimento e aplicá-lo em sua vida. Continue buscando sabedoria e trabalhando para fortalecer sua fé e sua relação com Deus. Lembre-se de que o aprendizado e a aproximação a Deus são uma jornada contínua e gratificante. Meus vídeos ajudam pessoas de todas as idades a se aproximarem de Deus, redescobrindo ensinamentos esquecidos e aprofundando na palavra divina. Comente: estou mais perto de Deus, para nos fazer saber que você chegou até aqui e que está neste caminho de fé conosco.